a galera mais nova aí, né? Principalmente os jovens, né? Se você tem vontade de empreender, né? A gente fica um pouco com medo de início, mas aquela coisa, cara, se você tomou essa decisão, você já coloca na sua cabeça que já deu certo e segue o jogo. Sejam bem-vindos a todos que nos acompanham, mais uma vez aqui com o quadro Educação em Foco e dessa vez aqui com um convidado, um chefe autodidata, empreendedor, vai nos falar aqui como é que é a carreira. Quem é amante de culinária, eu acho que hoje deve ficar e assistir o vídeo. Então é com muito prazer que eu recebo aqui hoje nosso convidado, Pércio Souza. Pércio, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite. Como primeira pergunta, eu queria te falar... quem é Pércio Souza e o que te levou a trabalhar hoje com empreendedorismo e com a cozinha? Eu sou empreendedor, né? E tenho um delivery de hambúrguer, Smash Burger em São Pedro dos Ferros. E eu comecei, cara, minha paixão pela cozinha foi desde muito cedo, né? Eu tinha boas referências em casa. Minha mãe é uma excelente cozinheira, minha tia também, inclusive, ela empreende nesse ramo, ela tem uma marmitaria em Ponte Nova. Mas as minhas primeiras lembranças mesmo com a cozinha veio da minha bisavó, né? A falecida Dona Filinha, uma figura muito conhecida lá em São Pedro. Eu lembro que ela tinha um fogãozinho a lenha lá, que ela gostava de cozinhar. E como minha mãe teve que sair muito cedo para trabalhar, quem cuidou de mim e dos meus irmãos foi a minha avó. Então, eu sempre fui muito curioso, né? Quando ela estava cozinhando lá, eu ficava rodeando ela. E eu lembro que ela fazia umas bolas de fubá lá no fogão dela. Ela colocava umas folhas de bananeira, cobria a panela, forrava a panela e fazia as broas ali. E pode-se dizer que meus primeiros sanduíches foram feitos naquele fogão ali, porque antigamente, hoje é mais difícil de achar, mas antigamente tinha aquelas linguiças que eles chamam de chica rosa, né, a famosa cebosa. Eu lembro que eu espetava elas e ficava assando elas ali no fogo, a lenha, e colocava no pão para me comer. Mas a minha memória afetiva mais forte que eu tenho com ela cozinhando é com a receita, que era basicamente farinha de trigo, água e sal. E ela abria aquela massa ali e fritava pra gente. Ela chamava de pia. E eu sempre fui muito curioso e falava com ela: vó, se a gente colocar aí orégano, se a gente colocar um queijo ralado aí, será que fica bom? Ela falava: menino, você gosta de inventar moda, né? Não sei o quê. E então eu tenho uma memória afetiva muito forte com esse prato que ela sempre fazia pra gente, né? Apesar de ser uma coisa bem simples, né? Me traz boas lembranças dessa receita. E para mim era uma iguaria aquilo ali, para mim, para os meus irmãos. A família também juntava aos domingos para fazer um almoço em família, e sempre sobrava ali um pedaço de pernil assado na geladeira e tal. E eu lembro que no dia seguinte eu gostava de pegar aquele pernil ali, jogava na frigideira, colocava um queijo e colocava no pão de sal assim, e ali eu fazia meus sanduíches. Eu tinha lá meus 12 anos. Não era igual hoje em dia. Hoje em dia, toda semana a gente come um X-Bacon, né? Come um sanduíche. Mas só que naquela época, se eu não me engano, eu fui experimentar o meu primeiro X-Tudo, eu devia ter meus 13 anos. Então, antes disso, eu fazia assim, fazia um sanduíche. Eu lembro que eu fatiava assim, o pão de sal, enfeitava ele, colocava um alface, um tomate ali, e ia mostrar para minha tia: tia, é o sanduíche que eu fiz para minha mãe. A minha tia até brincava, falava: você é bom, hein? Você faz um sanduíche bonito. Quando você crescer, você pode vender sanduíche, né? Então, desde muito novo eu fui bem curioso, assim, eu gostava, né? Mas à medida que a gente vai crescendo, né? A gente vai ficando adolescente, a gente vai encontrando outros hobbies, e isso acabou que foi ficando de lado. Com 18 anos eu fui morar sozinho em Juiz de Fora. E aí, né, não dá para comer miojo todo dia. Então, minha mãe me passou o básico, né? Me ensinou a fazer um arroz, um feijão, uma macarronada. E quando eu fui para Juiz de Fora, eu lembro que tinha uns amigos lá
E final de semana a gente reunia e eu gostava de cozinhar pra galera. A gente fazia uma resenha lá e o prato que a gente mais fazia, que eu mais fazia pra eles era arroz de carreteiro. E a galera gostava pra caramba. E então foi nessa época aí que eu me desenvolvi mais, aprendi a fazer mais o básico. Quando eu vim para São Pedro, né, eu comecei a trabalhar como CLT na época, e às vezes a gente juntava a galera para fazer uma hamburgada em casa. Só que geralmente, né, a gente comprava aqueles hambúrguer pronto. Eu nunca fui muito fã de X-Tudo, dos famosos podrões, né? Eu sempre gostei dos hambúrguer artesanais. Então eu ia no açougue, pedia a moça para desossar uma costela, né, que é uma carne que eu particularmente eu adoro, e ela fazia moída para mim, e eu levava e dali eu fazia os hambúrgueres para a turma, né? E o pessoal elogiava bastante, falava: nossa, seus lanches são bons, seus hambúrgueres são bons, você já pensou em montar uma lanchonete para você? Só que era basicamente um hobby, né? Eu nunca pensei que hoje eu ia estar empreendendo no ramo de hambúrguer, mas o pessoal elogiava bastante. Então, quando eu fiquei desempregado durante a pandemia, eu, né, como eu não sou formado, não tinha um diploma, então eu fiquei assim, falei: e agora? O que eu vou fazer da vida? Né? Eu falei, como eu sempre fui meio aventureiro, né, criativo, eu falei, com o tempo eu falei, eu vou empreender. Foi aí que surgiu a ideia, né? Mas primeiro não foi direto o Mais Que Burger, foi Mais Que Massa. Era a ideia tipo um espoleto, assim, um monte de só massa. Só que foi uma ideia um pouco inviável, porque para quem está começando, né, por exemplo, eu tinha vários tipos de macarrão, de opções de massa, né? Você podia escolher seu molho. Então eu tinha que ter um estoque bem variado, né? Para quem está começando ali com pouco investimento, se mostrou um pouco inviável de início, né? Fiquei algum tempo ali dando murro em ponta de faca, falei, não está virando, porque o lanche ele é mais rápido de você preparar, né? Já o macarrão ele já tem um tempo de preparo maior, né? A pessoa podia escolher, acho que 4 proteínas diferentes, podia escolher os temperos. E, né, os amigos próximos, o pessoal falava: você tem que fazer um lanche, cara, você manda bem nos lanches e tal, você podia investir nisso. E eu tinha um amigo que tinha uma hamburgueria, né, inclusive o freezer que eu tinha comprado dele. Ele falou: tem uma chapa parada lá, compra ela na minha mão. Aí eu fui e comprei a chapa, né? Foi bem na época da pandemia. O que me levou a empreender no ramo alimentício foi justamente isso. Naquela época estava aquela discussão do fica em casa, né? O pessoal estava confinado. Aí juntou tudo, eu falei, pô, o que pode dar certo, né? Na época, o delivery cresceu demais durante a pandemia. Então, isso aí foi uma boa, né, foi uma boa estratégia para começar ali naquele momento com o delivery. Então, quando eu comecei a pensar em investir nos hambúrgueres, eu fiquei um mês, eu lembro que eu fui pro YouTube, cara, comecei a devorar vídeos sobre hamburguerias. Porque lá na nossa cidade, na época, né, em São Pedro, é só muito podrão. Já é cultura da galera comer só podrão. A galera não conhecia muito. Teve algumas, né, mas foi uma coisa esporádica assim que começou, não deu certo, parou. Aí eu lembro que eu fui pro YouTube, fiquei pesquisando, né, porque a gente conhecia muito, a gente ouve muito falar de McDonald's, Burger King, Subway, que é os famosos fast foods. Só que principalmente em São Paulo, na época, tava vindo uma nova tendência, né, que era das hamburguerias artesanais mesmo. A galera tem um cuidado mais refinado com o prato, com as porções, né, sobremesas. E era uma ideia mais inovadora, não era um fast food mesmo. Então, eu lembro que eu fiquei assistindo muitos vídeos ali para me tirar uma ideia do que eu queria fazer. E aí eu vi que tinha uma tendência surgindo até lá em São Paulo mesmo,
que era dos smash burgers, né? Que é o nicho que eu trabalho hoje. Inclusive, aqui na região, acho que ninguém ainda trabalha com isso. Então, sou pioneiro, né, nesse nicho. Só que como a cultura dos hambúrgueres tradicionais, os podrões, era muito forte, muito enraizado na cidade, eu fiquei com medo de começar só com os smash burgers, que era uma coisa nova, e decidi fazer os dois, os hambúrgueres tradicionais e os smashes. Então, eu vou explicar para a galera o que é smash burger, né? Existem os hambúrgueres alto, que eles chamam, né, dos artesanais, que é aquele hambúrguer com uma gramatura de 160 gramas, 180 gramas, que ele é pré-moldado antes e congelado. Então, esses hambúrgueres, a gente consegue dar um ponto nele. Tem gente que prefere a carne um pouco mais mal passada, tem gente que prefere ela mais bem passada. Só que os smashes, né, ele é feito com carne fresca, a gente amassa umas bolinhas de carne, né? Eu trabalho com 90 gramas. Né? Tem gente que fala que o ideal é você trabalhar com 70 gramas e já vi gente trabalhando até com 45 gramas, que é os ultra smashes, né? Fica uma folhinha de papel mesmo. Então, a gente pega essa bolinha de... O segredo para você fazer um smash bom é você pegar a bolinha de carne e esmagar ela na chapa bem quente, acima de 200 graus ali, que vai dar aquela crostinha, né? Que o termo técnico é efeito de Maillard, mas é aquela famosa crostinha que vai dar um sabor diferente na carne. E a galera, desde o início, eu já tive uma aceitação bacana, né? Apesar de a maioria das minhas vendas ainda ser de hambúrgueres tradicionais, os smash tiveram uma aceitação bacana, né? No início, quando eu montei o cardápio, eu lembro que quando eu comecei a montar o cardápio, eu falei, pô, e agora? Como que eu vou desenvolver essa ideia para o papel, né? Então eu falei, vou começar pelo que dá certo, que não tem erro, que é o X-Bacon, né? Pão, carne, queijo e bacon. Aí eu dei uma incrementada, coloquei a cebola caramelizada, que eu gosto muito do agridoce nos lanches, e coloquei picles também. A maioria dos meus lanches vai com picles. Não é uma parada que todo mundo gosta, mas quem gosta ama mesmo. E quem não gosta, detesta. E o engraçado, cara, que eu aprendi a fazer o picles foi num documentário da Netflix, assistindo esses documentários de comida da Netflix. Eu vi uma receita de picles lá, aí hoje eu já dei umas modificadas nela, mas até hoje essa é a minha receita de picles, que eu tirei de lá. E aí que surgiu o Bacon Burger, né? Que até hoje é o meu carro-chefe, é o lanche que eu mais vendo lá. Só que, como o Smash Burger é uma carne mais fina, né? A gente tem que trabalhar hambúrguer, você tem que ter uma gordurinha ali de 25% a 30%, porque senão é almôndega, né? O que dá suculência para a carne do hambúrguer é esse teor de gordura aí. Só que como o Smash é uma carne mais fina, né? Eu via que o pessoal usava muito os molhos, né? Para dar pro pão não ficar muito seco e tal. Então eu falei, eu preciso colocar um molho nesse lanche. Eu falei, qual que é o molho mais conhecido? É o molho do McDonald's, né? O molho especial, que é basicamente maionese, mostarda e ketchup. Aí eu fiz esse molho, né? O pessoal coloca aquela salmoura do picles, o picles trituradinho. E aí eu fiz esse molho e de início todos os meus lanches iam com esse molho. Hoje eu já desenvolvi outras maioneses e inclusive o Bacon Burger não vai mais com esse molho. Eu uso uma maionese defumada, que eu achei que combinou mais com ele. Mas aí então foi assim que surgiu o meu primeiro lanche, né? E é justamente o meu carro-chefe hoje. E o segundo lanche também foi uma história um pouco engraçada, porque a galera pergunta, por que cremosinho? É o segundo lanche mais vendido lá. Eu pensei, olha, agora vou fazer mais um lanche, né? O que a galera gosta muito nos lanches aí, que eu quero que esse seja um dos ingredientes principais desse lanche.
né? E aquele cheddar, né? Aquele creme de cheddar, que inclusive até hoje, né? A galera gosta tanto que todos os hambúrgueres tradicionais, antigamente na nossa época não tinha, mas todos hoje usam aquele creme de cheddar no lanche, né? Então eu falei, então vai ser pão, carne, esse creme de cheddar aí. E aí eu falei, eu vou colocar um catupiry também. Aí coloquei um catupiry. Aí quando eu experimentei esse lanche, eu falei, nossa, esse aqui ficou cremoso, né? E naquela época tava surgindo o cremosinho um meme. Uhum. Aí eu falei, então vai ser cremosinho. E a galera achou engraçado, achou curioso, pediu o lanche, falou, mas por que o nome dele cremosinho? Aí do cremosinho veio o cremosão, e aí esses são os lanches mais vendidos lá até hoje. E foi assim que surgiu o Mais Que Burger, cara, no fundo da minha casa, na casa que eu morava na época, né? Era uma varandinha assim, às vezes quando chovia lá, molhava minha chapa, mas aí a gente foi seguindo e hoje, graças a Deus, já tem uma cozinha mais estruturada. Ano que vem eu pretendo estar com um ponto físico para atender a galera, o cardápio já deu uma crescida. Hoje em dia eu não faço mais os lanches tradicionais, eu preferi me especializar nos smashes mesmo, porque é o que eu gosto de fazer, né? Não é legal a gente vender alguma coisa que a gente não gosta para os nossos clientes, né? E foi uma decisão um pouco difícil, porque 60% do meu faturamento era justamente dos lanches tradicionais. Mas é isso, faz parte, empreender também faz parte da gente tomar decisões difíceis. E acabou que deu muito certo, eu consegui converter muitos clientes que não comiam smash burger e hoje continuam comprando comigo. Você tem que implementar uma cultura nova, né? Numa cidade de 10 mil habitantes, menos de 10 mil habitantes, né? Então tem certeza que a primeira vez que a pessoa provou um lanche artesanal foi com você. Acredito que sim, cara. Acaba que virou uma boa estratégia, né? Porque você não começou direto nos smashes. Você pegou, formou clientela, formou uma base de cliente sólida e depois fez essa adaptação. Às vezes até meio sem querer, foi uma baita uma estratégia. Sim, foi meio intuitivo, né? Uhum. Eu não imaginava. Eu falei, vou começar assim porque é uma cultura muito forte na nossa cidade. Então, eu acho que eu vou conseguir atrair mais clientes fazendo uns hambúrgueres tradicionais bem feitinhos, né? Quem sabe a galera vai e fica curiosa. E foi um pouco na questão da curiosidade também. O pessoal foi experimentando e gostou. Uma coisa diferente, né? Sim, e hoje é a questão da experiência. Mas deixa eu voltar aí então às suas falas, tem um pontinho que eu fiquei curioso, já que você usou essa palavra. A receita da sua avó, é piá que chama? É pia que ela chamava. Pia mesmo. Pia. Aí isso aí era tipo um biscoito frito? O que era? Parecia uma massa de pastel. Uhum. Era farinha de trigo, água e sal. Aí ela abria ela ali com... Naquela época não tinha nem rolo, ela usava uma garrafa de vidro, de tubaína, de cerveja, e abria aquela massa ali, né, na mesa, polvilhava a mesa para não grudar, ficava a massa um pouco mais firme e ela fritava, ficava igual um pastel de vento assim. Uhum. Cara, aquilo ali para nós era uma iguaria. Imagino, porque conecta com outro ponto que você falou. Às vezes, principalmente o pessoal mais novo aí, até 18 anos, não imagina, né, que 20 anos atrás era raridade comer um sanduíche. Eu lembro que era um evento, na hora que tinha o trailer de Davi lá, eu só lembro dele, nem lembro de outro que tinha de São Pedro. Quando a gente pedia lanche lá, era uma coisa assim de uma vez cada 6 meses. Eu lembro que eu não aguentava comer um lanche todo, quando eu era pequeno, ali 10 anos de idade, que a gente já tá maiorzinho. E hoje virou parte do cardápio do brasileiro, né? Sim, com certeza. Hoje em dia tem gente que lancha aí 2, 3 vezes na semana. Naquela época, se eu não me engano, com meus 13 anos, eu fui me experimentar o meu primeiro X-Tudo, 12, 13 anos. Então, é interessante. Aí bate num outro ponto aí também que, igual você falou da qualidade do produto que você trabalha, de ser bem selecionado, muitas das coisas do lanche tradicional já ficou consolidada, que está em desuso e que faz mal. Principalmente quem não usa uma carne direta do açougue. Quem compra aqueles bifes industrializados, cara, que tem que ler para mim ao vivo. Acho que a Anvisa, eles... se eu não me engano, o órgão regulamentador é a Anvisa mesmo,
eles permitem 30% de carne ali, cara. Então tem que ter pelo menos 30% de carne. E o resto a gente não sabe o que é. Pode ser leite em pó, um monte de mistura, né? Então realmente não é uma coisa muito saudável para a gente estar comendo assim com tanta frequência, né? Os artesanais não. O meu é só carne, 100% carne e sal mesmo. É uma coisa bem mais saudável. Eu sou suspeito para falar, né? Porque meus pais te fornecem a carne, mas é uma parceria. É uma parceria que já está durando no tempo aí, mas né, tem tudo para dar certo. E aí você bate na parte também do congelado e do resfriado. Eu vou falar com propriedade, por causa que minha vida inteira meus pais tiveram açougue, a carne congelada para a carne resfriada tem um sabor totalmente diferente. Quem conhece, coloca na boca e já vê a diferença. É igual o pessoal bate muito na tecla, diz, picanha é melhor, é contra filé. Cara, pra mim o melhor que tem é uma carne fresca. Igual não adianta nada ver uma picanha lá do mercado, lá que tomou choque de temperatura 4, 5 vezes, tomou no frigorífico, tomou na hora de descarregar, colocou lá na vitrine, demorou sair, tiveram que jogar algum produto nela para aumentar o shelf life dela e depois vendeu isso pro público com promoção. Cara, eu detesto esse gosto de carne do supermercado. Pra mim tem que ser fresco. Sim, eu sou chato. Com certeza. Aí, tipo assim, o produto seu é selecionado, porque é difícil. Não é escalonável, igual você falou dos fast foods aí. Outra coisa que eu também não gosto, particularmente. McDonald's, essas coisas. O objetivo ali é fazer o lanche mais rápido possível e faturar, né, cara? Então, as hamburguerias vieram para mudar isso aí, né? Ter um cuidado mais, ter um cuidado a mais com o prato ali, com o que vai servir para o cliente. Até me alonguei porque eu só queria concluir a parte. O Brasil hoje ele é uma das referências mundiais em alimentação, tanto na merenda escolar, e ele tem um guia que chama Guia da Alimentação Brasileira, e ele fala muito dos 3 tipos de item. Tem o alimento in natura, que é você ir lá no pé e apanhar uma maçã, você comer alguma coisa diretamente da natureza. Tem o semi-processado, que vai ser aquele ali que recebeu um processamento mínimo. Às vezes o simples fato de você picar uma cebolinha já caracteriza ele como semi-processado, mas aí tem os processados, que são um pão, um macarrão, são produtos que passaram por um processo químico, mas não vem com essa parte industrial tão forte. É uma alimentação milenar, é uma coisa assim que nossos antepassados consumiam, e vem a pior categoria, que é o que a gente abomina hoje, que é o ultraprocessado. Sim. E o ultraprocessado o que é? Biscoito recheado, miojo, refrigerante, o hambúrguer que você falou, que é aquele hambúrguer que a gente compra assim, o famoso bife de hambúrguer, né? Dos eu tô tentando não citar a marca, mas aí por isso é aquele que a gente compra. E esses alimentos ultraprocessados, o Brasil categorizou eles como ruins ao consumo. Então a gente tirou de toda a escola. Então hoje na escola não entra refrigerante, não entra salsicha. E, cara, você não tem noção, o mundo inteiro está tentando copiar o Brasil hoje. Isso daí não foi necessariamente hoje, já está indo para quase uma década esse guia, mas na época foi revolucionário, porque bateu de frente com grandes marcas, com a Coca-Cola da vida, você fala que ela não pode entrar na escola. Aí um mercado muito forte, né? Tem um mercado muito forte. Mas eu lembro países assim que são referências de educação, igual o Canadá, pegar e falar, ô Brasil, vem cá, ensina o que você fez que a gente vai copiar. E o Brasil hoje é modelo mundial em merenda escolar, e isso acaba refletindo em outras áreas, porque você vai bater lá no SUS, quando você for ser atendido por um nutricionista, ele não vai te passar ultraprocessado, e os alimentos que você trabalha acaba você foge dos ultraprocessados, você entrega um sanduíche mais natural para a pessoa, mais saudável. Né? E eu particularmente, isso para mim reflete no gosto. Esse gosto de ultraprocessado eu não gosto. Realmente, né, hoje em dia todo mundo sabe que faz mal, mas infelizmente muita gente ainda consome, né, esse tipo de alimento, que aí isso acaba culminando em várias doenças, né? Diabetes, ou outras coisas a longo prazo, câncer, provavelmente. Sim. Porque antigamente você não via falar tanto dessas doenças. A alimentação de antigamente era muito mais saudável, não tinha tanto ultraprocessados como hoje em dia, né? Uhum. Mas é bacana isso aí, eu não sabia dessa informação. Mas coloca no seu marketing lá que você está fazendo sem saber. Mas aí
E aí você falou bastante do desenvolvimento do seu cardápio. Igual na hora que você falou do cremosinho, eu sempre tenho esse pensamento, você pensa assim, o hamburgueria é minha, eu coloco o nome que eu quiser. Te traz identidade, é tão bobo você pegar e copiar o que todo mundo tá fazendo, já que é seu, igual você deu o exemplo, que você tirou a linha tradicional e colocou só a linha Smash. Isso reflete a personalidade do dono ali no lanche. É quase uma obra de arte ali que você tá fazendo pro cara. Aquela montagem. E o que mais que você tem no cardápio seu? Eu sei que você tem um cardápio muito diversificado, que você não entrega só o sanduíche, você entrega praticamente uma experiência no interior. Você tem muito mais cara daquelas hamburguerias, das boas, né? Não é as ruins não, da cidade grande. Me fala um pouquinho dos seus molhos, de receitas que você está trazendo. Sim, hoje em dia, né, o pessoal lá só conhecia o molho verde. Todo mundo ama o molho verde, né? Que é o mais conhecido. Tem gente que fala, se não tiver molho verde eu nem compro, O que é esse molho verde que eles colocam nele? O molho verde, a maioria faz com ovo, óleo de soja, cheiro verde, né? Salsa, cebolinha, sal. E basicamente a base é essa aí. Aí o pessoal dá uma incrementada, uma variada, mas a base é essa. Quando eu trabalhava com molho verde, eu não preferi... Eu preferi substituir o ovo pelo leite, porque tem uma meia-vida maior, né? E você evita também problemas com salmonela, esse tipo de coisa. Mas hoje eu trabalho com a maionese defumada, que é um diferencial, e para sair um pouco do padrão, né, cara? Fazer o que todo mundo faz ali, a gente acaba dando um diferencial e eu acho também que combina mais com os meus lanches, né? Aí a gente tem o ketchup de goiabada, que a galera também que é mais conhecido assim, mas um molho exclusivo mesmo que você não vai achar em nenhum lugar assim é o barbecue de açaí que a gente faz lá, que o açaí na nossa região ele é consumido muito como sorvete, né, como doce, só que lá pro lado do norte, né, nordeste, eles têm a cultura de comer o açaí com pratos salgados. Então, né, eu quis trazer um pouco disso aí, e eu achei que combinou muito, e a galera acabou gostando também, né, e além dos lanches, né, a gente faz também batata frita. A nossa batata é 100% feita, né, no nosso delivery lá. O frango frito. E temos outros lanches no cardápio. Todo mês a gente faz um lanche do mês, um hambúrguer especial do mês ali, para dar uma inovada, né, para despertar um pouco o interesse, a curiosidade dos clientes. E isso acaba dando um engajamento também, né? A gente consegue estar mostrando nas redes sociais, e é bom que a gente está sempre movimentando, né? Porque na nossa cidade, pelo menos lá em São Pedro, o pessoal que trabalha com lanche assim, eles não são tão engajados na rede social, é aquela parada mais enferrujada, né? Então, a gente sabe que hoje uma das ferramentas de vendas mais importantes que tem é o Instagram. Através do Instagram a gente consegue chegar num cliente novo, né, aumentar o funil de vendas, né, engajar mais gente. Então é bom a gente estar sempre fazendo movimentos, né, lançando alguma novidade, alguma promoção. Não promoção, eu não gosto de fazer promoção. Vamos supor, eu tenho aqui o meu bacon burger que eu vendo ele a R$24, hoje ele está a R$22. Eu não acho isso interessante, porque eu prefiro fazer, vamos supor, ou uma entrega grátis, ou você compra um bacon burger hoje, você leva bacon em dobro, entendeu? E isso aí são movimentos que a gente faz, que a gente vai estimulando o cliente, fidelizando o cliente para ele estar sempre voltando ali, e a gente está sempre aparecendo ali na rede social do cliente. Eu concordo com o que você está falando. Igual quando eu viajo, muitas vezes eu chego em cidades, principalmente em Minas Gerais. A gente quer muito viajar para lugares pequenos, assim, e tem lugar que não tem um iFood. Aí tá lá 8, 9 horas da noite no domingo, você quer pedir um lanche. Aí você consegue achar os lanches da cidade que estão no Instagram, mas
na minha experiência, quase nunca eles são Instagrams ativos. Você manda mensagem para os caras no Instagram, eles não respondem. Às vezes tem um WhatsApp linkado lá que o link está quebrado, ou o WhatsApp o cara também não responde. E o lanche existe. Mas eu sei que tem esse diferencial. Igual o cara que chega lá de São Pedro, lá, às vezes está no hotel, ele vai jogar o nome lá, Hamburgueria São Pedro, vai aparecer no Google Maps, vai levar até você, vai te mandar uma mensagem, você vai responder rápido. São Sim. Pedro, cai nesse exemplo, São Pedro não tem um iFood lá, não tem um cardápio online para aparecer as hamburguerias que tem. Então, muitas vezes, vai vender quem for mais engajado na rede social. Quem estiver mais ativo na rede social, né? Igual você falou dessa parte da criação de receita, eu acho muito interessante essa parte do norte. Dessa aí eu fiquei até com vontade de provar esse barbecue de açaí e realmente tem essa cultura. No Amazonas tem lá o molho de açaí, ele é servido junto com peixe. Então, Sim. ele acompanha o salgado. E aí, um que eu já vi que o pessoal fica indignado é no Pará, se não me engano, que a feijoada acompanha açaí. Aí... Deve ser pesado, porque açaí é pesado, cara. Então, e você falou o hambúrguer do mês, os molhos, sanduíche. Eu também gosto, eu tenho certeza que tem público para isso. Por causa que eu não quero um sanduíche tradicional, que eu já comi muitas vezes, e muitas vezes vai mudar... pouquíssimas coisas de um lugar para o outro. Na hora de você pedir um x-tudo, são os mesmos ingredientes. Eu gosto muito de estar inovando da experiência nova. Eu lembro que um tempo atrás aí você colocou lá no hambúrguer do mês alguma coisa com jalapeño. Jalapeño é um negócio que eu só achei fora do Brasil. Eu pensei, opa, que saudade de comer que é trem. É uma pimenta mexicana, né? Aí eu pedi para você só por causa disso. Eu tenho certeza que cliente tem. Porque você está inovando, você está fazendo diferente de todo mundo. Igual eu te chamo aqui hoje como chefe autodidata, porque igual eu que morei fora do país, eu vejo que você se aproxima muito mais dessa cozinha internacional do que essa cozinha tradicional brasileira, que para mim é a melhor do mundo. Mas essa parte de inovação, de estar sempre trazendo uma receita todo mês, é o que te categoriza como chefe. Informal, autônomo, mas autodidata, mas de todo jeito você é um chefe em todas as definições, cara. Aí bom que você pensa assim. Eu tenho certeza. Eu já estive no mesmo lugar que você tá, que quando eu morei na Irlanda, eu trabalhei 1 ano como chefe de cozinha. Então, mas a minha parte era só no preparo. Aí a minha função lá era executar o prato com os chefes maiores que eu faziam. Eu Sim. não podia dar a minha inovação. A única hora que eu tinha inovação ali era na hora de cozinhar para os funcionários. Na hora que dava o intervalo lá, eles falavam assim: Alexandre, faz um trem fora do cardápio pra gente. Aí tinha gente de todas as nacionalidades, tinha russo, tinha ucraniano, Argélia, Paquistão, Irlanda, México, Argentina. Aí eu lembro que o meu lanche que fez mais sucesso entre eles foi justamente o x-tudo brasileiro. Não tem erro. Não tem erro. Vou fazer o simples aqui, não vou inventar muito não. E lá fora usam um cardápio mais diverso com produtos que a gente não usa aqui. Cogumelo, várias opções de queijo. Aqui, muitas vezes a gente trabalha só com mussarela lá. Então você vai ter o blue cheese, que não sei qual que é a tradução dele. Gorgonzola. É gorgonzola que é a tradução? É aquele cheio. Blue cheese o queijo com fungos. Isso. Aí vai ter o cheddar e tal. Mas aí eles não têm o costume de colocar ovo no sanduíche, e o ovo deles se restringe ao café da manhã. E fazer aquela mistureba que o brasileiro gosta de incrementar. Aí eu lembro que eu fazia isso, cara, fazia um sucesso, ficava aquela bombinha assim. Porque muitas vezes antes hambúrgueres, igual eu trabalhei lá, era um restaurante, né? Mas também servia pratos com hambúrguer. Quando você quiseria um hambúrguer assim, para matar a fome, se restringia a dobrar a carne. E nessa parte de sabor, um sanduíche que você só sente o gosto da carne, eu vou comer churrasco. Então, a experiência, por isso que eu falo, as suas receitas se aproximam mais das que rolam na Europa do que os lanches tradicionais brasileiros, que tem seu valor, claro. Com certeza. O pessoal de BH ama. Meus amigos, quando vêm de grande centro, eles chegam aqui em São Pedro e falam, pelo amor de Deus, não me leva de lanche tradicional, não. Eu quero comer um trem bem gorduroso, com milho e batata. Galera, questão da cultura, né, cara? Igual você falou aí, que mesmo lá com uma cultura tão diversificada, você fez o famoso x-tudão lá e agradou a gregos e troianos. Foi, literalmente, de um grego também.
Mas aí não é isso, cara. E o seu lanche lá é muito bom, bem diversificado. A gente tava conversando informalmente lá. Qual que são as próximas receitas? Dá uma palhinha pra nós. Você falou alguma coisa de Oreo recheado, que era frito? Rapaz, eu tava inventando aí, fiz uma mistura de famoso bolinho de chuva, né? Uhum. Só que eu fiz uma massa de bolinho de chuva ali, joguei um Oreo lá dentro e fritei. Não é que o negócio ficou bom, rapaz? Você que inventou? O que foi? Não, eu tirei algumas ideias aí. Adaptou, né? Dei uma adaptada, fiz uma adaptação. Mas eu fiz os testes lá, falei, não sei se vai ficar bom não. Mas aí até que ficou gostoso. Aí já tá testando aí pro cardápio. Tô testando, não sei se vai entrar no cardápio, se não vai. Mas serve de teste, talvez eu faço uns lá e mando de cortesia para alguns clientes experimentarem. E aí peço um feedback deles, se eu achar que ficou bacana, né? Hoje, porque eu quero incrementar mais algumas sobremesas no cardápio, né? Hoje eu tenho só o mini churros, né? Que não é nós que fazemos, mas eu quero fazer algumas receitas de sobremesa para estar deixando no cardápio também. O último movimento que eu estou fazendo esse mês, que eu vou começar inclusive hoje, é a Black Box, né? Que é uma caixa preta, né? Eu inspirei um pouco naquelas caixas surpresas que eles vendem, né? Que o cliente não vai saber o que vai dentro da caixa, salvo que ele sabe que vai um lanche, uma porção e uma sobremesa exclusiva, que a gente nunca fez no cardápio antes, né? Então, eu estou pensando em algumas, principalmente sobremesas que são muito feitas nessa época do ano, como a rabanada, alguma coisa desse tipo assim. É claro que a gente vai dar uma temática, um clima natalino. Vai dar uma modificada ali em alguma coisa e a gente vai estar inventando aí para estar mandando aí nessas black box aí. Ô, PS, igual aqui o intuito do quadro é justamente mostrar para a pessoa a carreira que ela pode seguir. E eu não sou... aqui o quadro chama Educação em Foco. Eu bato muito na tecla da faculdade, mas eu não sou contra que aí não faça faculdade. Eu só acho que, tipo assim, muitas vezes você vai ter... vai ser um caminho assim mais ardiloso para você seguir, porque a informação não está organizada, você vai ter que fazer muita coisa sozinho. Mas aí... eu gosto muito da sua passagem aqui hoje. Eu quero escutar de você como é que é essa experiência aí do autodidatismo e fugindo da educação formal, por causa que tem talvez quem sabe um dia uma faculdade de gastronomia, alguma coisa, algum tipo de um técnico de alimentos, alguma coisa para cair na área. Mas como é que é essa parte de autodidatismo, de estudar sozinho? A minha impressão é que você estuda mais que eu, por causa... a gente tem que... É muito bom a gente estar sempre buscando conhecimento, né? Porque através do conhecimento a gente vai se abrir para novas ideias. E, na verdade, quando eu me formei, eu tive uma certa dificuldade de saber o que eu queria fazer. Então, acabou que eu fui deixando isso de lado. E a gente ter um diploma superior, com certeza a gente vai ter várias portas abertas, né? E vai facilitar demais o processo, mesmo que você queira empreender, né? Você tem um diploma ali, com certeza você vai ter um caminho, uma jornada mais, né, segura. Mas eu sempre fui muito curioso, cara, desde novo, tudo que eu ia fazer, eu sempre procurei na internet ali. A gente tem muita coisa que não tem utilidade na internet, mas também tem muita informação. Eu sempre fui muito curioso e sempre tive vontade de aprender as coisas ali, em aplicar. Então, eu sempre busquei, eu gosto de ler e, como eu te falei, quando eu estava começando meu empreendimento, eu já fui logo no YouTube ali, tem um canal que chama Hambúrguer Perfeito, porque eu gosto muito da coisa prática, sabe? De ver assim, para mim estar logo já conseguindo aplicar. Então, com o YouTube, né, com a internet, a gente tem esse acesso mais fácil para a gente estar visualizando ali e conseguindo já aplicar né? Hoje você abre o YouTube, você tem um vídeo de como rebocar uma parede, como pintar uma parede, né? Então, se você tiver a curiosidade, a vontade de aprender, né, basta você, né,
se focar naquilo ali e ter persistência para você aprender que você é capaz de fazer qualquer coisa, né? Mas eu ainda tenho vontade de fazer uma faculdade futuramente e até inclusive na área que eu trabalho hoje para me poder especializar, nem que seja na gastronomia ou até mesmo de administração, porque apesar de, né, de a gente estar dando foco na área da cozinha, né? Como um empreendedor, eu tenho que visar ali a administração, né? A criatividade ali do empreendimento. A gente vai falar disso ainda. Você tem muita coisa para agregar na área de administração, mas igual essa parte da cozinha, porque não tem nada mais confuso que o Brasil. O Brasil, você não quer só negar imposto. Só que você pergunta para o Brasil, qual é o imposto que eu tenho que pagar? Nem ele sabe às vezes. E é obrigação sua saber. Aí, quando você pegar e fazer uma faculdade de gastronomia, alguma coisa do tipo, você vai ver algumas coisas de legislação, você vai descobrir que você tem que ter a parede azulejada até o teto. É coisa que a prefeitura te cobra. Aí, claro, mas você vê de onde é que tirou, de onde é que surgiu a lei, você vai ver qual que é o prazo de validade de um leite fora da geladeira, umas coisas assim que de estrutura. Mais técnica, né? Exato, a palavra acho que é técnica, mas muitas das áreas também não precisa disso, igual essa parte sua aí do YouTube que você falou, eu lembro, isso daí não é garantia que você vai ser o melhor profissional do mundo não, mas eu acho um diferencial tão grande, o cara que trabalha na área, chega em casa e vai ver um vídeo do YouTube da área dele ainda. Eu lembro da faculdade, minha primeira graduação foi em engenharia civil, aí meus amigos chegavam na hora do almoço assim, amigos não, eu lembro de um fazendo isso. O cara tava almoçando e vendo um vídeo do lado de um pedreiro rebocando parede, chegar perto dele e falou assim: ô Alexandre, olha essa técnica aqui pra rebocar parede, eu nunca tinha visto antes. Eu falei, cara, não é possível. Aí, na época eu não entendi e hoje eu entendo o brilho do olho que o cara tinha e o profissional que ele virou. E eu hoje entendo isso porque eu vivo isso, porque na minha área da educação eu me compadeço com você. Então, tem a frase do Clóvis de Barros Filhos, que ele fala assim, demore o tempo que for para decidir o que você quer da vida, mas depois que você decidir, não recue um passo. Igual pode vir pandemia, pode vir tudo, não fecha essa hamburgueria não, que vai dar certo, cara. Não. Já deu, né? Só vai aumentar. Sim. E eu também, muitas vezes a gente é tentado, né? Sei lá, proposta de serviço e tal. Tem muita coisa que a gente chega... Quando eu falo, eu vou empreender, eu vou sair de CLT, vou empreender, que eu vou trabalhar menos. Isso aí é uma ilusão, cara. Se você quer empreender, você pode, né, você vai, mas vai ciente que você vai trabalhar dobrado, você vai ter que pensar em várias coisas ao mesmo tempo. Então não é fácil não, mas já que, né, igual você falou aí, se você tomou essa decisão, cara, olhar para frente e desistir, não tá no cardápio. Eu coloco isso aí. Pra virar até bordão lá pra vocês. Isso é bonito, não tá no cardápio. Mas aí, vamos falar dessa parte da administração, que eu já tive a oportunidade de visitar a sua cozinha, cara, e você tem uma parte tecnológica muito forte, cara. A pessoa que tá do lado de fora às vezes não vê, porque eu vi como é que é automatizado. Lá dentro da sua cozinha tem a televisão, tem um aplicativo que controla os pedidos. Quem pede no WhatsApp, o WhatsApp é automático, os pedidos tem um cardápio online, que o cara faz o pedido lá, já sai. E é muito difícil colocar isso no interior, por causa que o cara sabe que existe, sabe dizer que não dá certo, por causa que meu público é mais velho, eles não vão saber mexer. Me fala um pouquinho dessa experiência sua de automatização e fica à vontade para falar dessa parte de empreendedorismo, de administração, como é que agora a visão, a mente do Pércio empreendedor. Então, a gente tinha um problema, né, na nossa cozinha, porque são poucas pessoas trabalhando e às vezes você perde muito tempo ali respondendo um cliente no WhatsApp, né? Às vezes o cliente quer saber o que vai no lanche, às vezes você está numa ligação, você acaba tendo que dar uma atenção total para o cliente ali. E a solução que eu tive foi o cardápio digital, né? Hoje em dia a gente tem vários softwares aí que ajudam a gente nisso, né? Os próprios robozinhos de WhatsApp. Então fica bem mais incisivo ali para o cliente. Às vezes o cliente só quer entrar ali, pedir o que ele quer e pronto. Aí a minha solução nesse caso foi o cardápio digital,
né? Acho que 90% dos meus clientes já vão direto no cardápio. A adaptação, achei que também eu pensei, falei, isso daí não vai dar certo não, porque o pessoal gosta de conversar ali no WhatsApp, mas não, eu tinha um pensamento equivocado nisso aí. Às vezes a pessoa quer a questão é a praticidade. Às vezes a pessoa só quer entrar ali, vai lá e clica no que... Porque hoje em dia, cara, as coisas são muito... tá tudo moderno, todo mundo sabe mexer bem ali no celular. Então, isso aí melhorou a minha vida ali na cozinha em 100%. Os 10%, é claro que, né, a gente tem que dar uma atenção ali para o cliente no WhatsApp, é importante. Às vezes o cliente não é adaptado a esse tipo de coisa, então a gente está atendendo ali. Mas só de 90% dos meus clientes fazerem o pedido ali para mim no automatizado, ele pediu ali, já saiu na impressorinha PDV, já foi direto pro chapeiro ali. Isso evita muito também erros, igual acontecia muito da gente esquecer o refrigerante do cliente. Aí o meu chapeiro já confere. Quando eu estou embalando o lanche, eu já confiro. Quando vai para a caixa de entrega, o entregador já confere. Então isso aí diminuiu muito os erros, né? Às vezes o cliente pede um lanche sem picles, sem cebola, que acontece muito. Então o sistema de vendas, essa automação aí, cara, melhorou minha vida demais. Até porque a gente tem são poucos funcionários, e o tempo que eu perdi ali atendendo o cliente, eu consigo ajudar o meu chapeiro ali a embalar um lanche, né? E mandar para tá fazendo outras coisas na cozinha, porque cozinha é muito questão de tempo, né? Qualquer minutinho que você ganhar na cozinha ali já é uma vantagem. Igual meu tempo de entrega, quando eu fazia os lanches tradicionais, os artesanais, era de 1h30. Hoje, com esse sistema aí, eu consigo entregar um lanche num dia de semana que tem um fluxo menor de vendas com 20, 25 minutos. Então, ajuda. Não sei se funcionaria para todo mundo, mas para mim, cara, isso aí foi uma mão na roda. Funciona assim. Todo lugar pode melhorar um pouquinho. Sim, com certeza. Basta o dono ali... Tem muita gente que mente para si mesmo, falando assim, eu não vou colocar isso por causa que não vai dar certo. A gente tem medo da mudança, né, cara? Muita gente tem medo ali da mudança, da inovação. Eu mesmo passei por esse processo quando eu decidi me especializar aí, eu falei, 60% do meu faturamento é isso aqui. Só que depois, quando eu fui colocar tudo na ponta da caneta, eu fui ver que os meus tradicionais, eu tinha que ter um volume de venda muito grande e acabava que quando eu não tinha esse volume de venda para me tirar o meu lucro, eu estava tirando o lucro dos meus artesanais para mim pagar os meus tradicionais. Foi aí que eu falei, não. O líquido era menor. E quando você tira tempo, igual, você mostra que você é o dono do lugar, você não é o melhor funcionário. Por causa que aí você fala assim, nossa, tô chegando no pedido, eu tenho que anotar. Aí o cara tem que entender que ele pega e ele gastando tempo no operacional, ele tá deixando de gastar tempo em inovação, em atender quem mexe com o público, dar uma atenção, responder o cara, por mais que seja o WhatsApp, mas tem gente, igual você falou, manda mensagem, quer puxar papo, é seu amigo e tal. Não tem como, ali na hora do movimento... Mas enfim. Mas isso aí acarreta... E a pessoa fala, foi atendido mal, porque às vezes era tanta coisa para você fazer que às vezes você não conseguia dar uma atenção para o cliente ali no WhatsApp, porque você tinha que atender um cliente, tinha que estar fazendo, né? Você não podia estar atrapalhando o fluxo da cozinha ali. Aí às vezes a pessoa achava que você não estava dando uma certa atenção para ela. Até nisso aí me ajudou demais. Aqui, e essa parte do empreendedorismo, a gente já conversou em outros momentos aqui, a gente fala do autodidatismo para a cozinha. E essa parte do autodidatismo na administração, como é que é o processo? Livros, YouTube também, conversar com outras pessoas? Então, cara, eu fiz uma mentoria, né? Já tem 2 anos que eu estou fazendo essa mentoria, até hoje a gente acompanha. O cara é um estrategista de hamburgueria. Isso aí mudou bastante a minha visão do negócio. Livros também, como eu gosto de ler, alguns livros me ajudaram a melhorar como vendedor, melhoraram a entender como que funciona um negócio, como que funciona uma empresa mesmo. E isso aí foi algumas das mudanças de chaves, né,
Eu ainda estou numa fase de aprendizado, porque, né, como a gente fala, as empresas são como as pessoas, né? Ela tem a sua fase de infância, a sua fase de juventude, e depois, né, com o tempo, você chega ali na fase adulta dela, que você já está mais estabilizado. Igual você falou aí, você já consegue estar saindo fora da operação, participando mais da parte estratégica. Então, faz parte de um processo, esse processo é demorado. E a questão dos livros aí, eu posso citar aqui o Mito do Empreendedor, que foi um livro que eu li agora mais recente, que me ajudou muito nessa virada de chave aí, a como entender mesmo que funciona uma empresa, né? Nele fala que que todo empreendedor ele tem 3 personalidades, né? O técnico, o empreendedor e o administrador. Só que muita gente abdica do empreendedor e do administrador e fica 100% técnico ali, né? Você só fica só produzindo e vendendo. E isso a gente não funciona muito bem. Você tem que aprender ali, dar uma nivelada, né? Porque você tem que ser o técnico, mas você também precisa da criatividade do empreendedor para você estar inovando, né? Para você estar aparecendo ali para o seu cliente como uma novidade, para você estar chamando atenção. E a parte administrativa, né? Que você vai cuidar da saúde da sua empresa, para você saber o que está entrando, o que está saindo, né? Toda essa parte mais burocrática aí, que é o que eu tenho mais dificuldade, que mexer com os números assim, mas devagarzinho eu estou aprendendo aí. Todo dia a gente aprende um pouquinho. O bom de empreender é isso, é que você nunca para de aprender. A não ser que você seja acomodado e isso vai acabar te prejudicando o seu negócio. Mas todo dia você tem que estar aprendendo uma coisa nova, tem que estar, né, se desenvolvendo. Esse é um caminho que todo mundo acaba chegando nele, tá? Por causa que o cara pode ter feito faculdade, graduação, mestrado, doutorado. Chega uma hora que se o cara precisar empreender, mentoria. Tem que continuar estudando. Você tem que aprender com quem já fez o processo, né? Para quem já passou por aquilo ali. Tem coisa que não tem livro nenhum que ensina. Sim. Aí Só a prática. Igual você falou aí do seu amigo que ele assistia os vídeos lá, né? Porque na faculdade, na escola, a gente aprende a teoria, né? Às vezes você vê, quando você for exercer seu cargo, você já vai estar ali vendo a coisa funcionar na prática. E a prática é outra coisa. É muito diferente. Eu sinto, por exemplo, de engenharia, por causa que na faculdade a gente aprende a teoria e tal, e na parte da construção lá de arquitetura, você sabe que você não constrói na divisa do muro, né? Você tem que dar um afastamento ali para você poder colocar uma janela. Tem casa que um muro está colado no outro, coloca 2 salas, você escuta a televisão do outro, né? Aí na hora que você sai da faculdade, o primeiro cliente que te pede um projeto arquitetônico, você fala, não, por que você está perdendo esse afastamento ali? Constrói colado. Assim, nem por lei eu posso. Falou assim, não, mas eu quero construir colado, então você arruma outro engenheiro. Mas aí tem muita diferença, muita. Mas um agrega o outro, tá? Eu acho que o caminho ideal é onde é que os dois andam de mãos dadas. Tenho certeza que você vai aprender muito, mas também você vai entrar com outra cabeça, tá? Mas bate naquele trem que a gente falou, é porque você está na área certa. Tudo que te passa lá, você vai fazer com ele brilhando. Diferente, por exemplo, às vezes no ensino médio, um menino lá que está na aula, que não quer estar lá, você quer estar naquele lugar. Sim. Eu acho que tem um diferencial motivador muito grande nesse sentido. E, Pécio, uma pergunta para você. Cita um professor aí, alguém que te marcou aí. Então, pode ser fora da escola, não se apegue só a isso, não. Eu sempre tive ótimos professores, né? Eu estudei aqui em Rio Casca também, no Imaculada, durante um tempo. Estudei lá em São Pedro, no Levindo. E meus professores sempre foram ótimos. Mas até pelo trajeto que eu tive mesmo, né? Para mim,
vou falar aqui agora no momento, quem está fazendo mais a diferença para mim, é uma das coisas que é mais importante, que é a minha empresa, né, que é a mentoria que eu faço com o Henrico Brégola, que ele é um estrategista de hamburguerias, e eu estou estudando com ele aí, já vai fazer 2 anos, e me ajudou a desenvolver bastante, né, as minhas ideias, né, e me fez virar um pouco de chave para entender melhor o meu negócio. Manda um vídeo lá para ele depois, fala assim, Henrique, na hora que você passar aqui para ver o seu pupilo aí, você passa aqui no podcast que a gente quer te entrevistar, tá? Eu vou mandar para ele no WhatsApp. Tá bom, manda lá sim. E aqui, eu peço, eu acho que a gente está caminhando mais para o final da entrevista. Tem um espaço aberto aí, quer deixar alguma mensagem? Porque, olha só, foi muito legal você citar ele, porque a gente falou muito da educação informal que você teve, que você não se limitou a fazer uma faculdade. E até o seu professor, o seu guia hoje, é também informal. Ele não é um professor ali de sala de aula, mas ele é um modelo para você. E é muito coerente a sua jornada. E você é o primeiro que está passando aqui que segue esse caminho, tá precisando, cara, por causa que eu queria mostrar que não é só o caminho da faculdade que é o certo. O caminho certo é o que é te servir. Então, não tem regra, não tem segredo. Aqui no podcast eu não tento vender fórmula de sucesso. Eu chamo várias pessoas. Gosto quando vem uma pessoa que fala uma coisa e na outra semana fala totalmente diferente, porque o cara que está do outro lado aí da tela, que vai escutar e falar assim, eu gosto do Pércio e não gosto de quem veio de semana passada, e o contrário também é válido, falar assim, eu não gosto do Alexandre e gosto de um outro professor de outro lugar. Então, essa parte aí, trazer várias visões aqui é importante, você agregou muito aqui hoje. E tem um espaço aberto. Quer algum último recado? Quer deixar um recado para a molecada aí, que eu sei que você não gostava muito de escola e hoje está estudando pra caramba, lendo livro? Pois é. Então, a galera mais nova aí, né, principalmente os jovens, né, se você tem vontade de empreender, né, a gente fica um pouco com medo de início, mas aquela coisa, cara, se você tomou essa decisão, você já coloca na sua cabeça que já deu certo e segue o jogo. Procura se aprimorar, procura estar sempre estudando ali naquela área que você quer seguir. E não é fácil, né? Não foi o meu caso, mas eu indico para todo mundo, né, tá fazendo uma faculdade, porque principalmente no Brasil, cara, se você tiver um diploma, você vai ter várias, né, muitas portas, já falei aqui, mas muitas portas vão se abrir para vocês. Então, vai ser um caminho mais fácil, vai ser um trajeto mais fácil, até para você estar, né, tendo vivências, né, na faculdade ali, você vai ter experiências que vão estar te ajudando mesmo até no seu próprio negócio. E não é porque você não se enquadra na educação formal, né, que você não vai se dar bem, ou você não vai conseguir construir o seu próprio negócio e tocar a sua vida. É isso aí. Aqui, muito feliz de te receber aqui. A casa é sua, estamos de portas abertas aí. Na hora que tiver algum projeto, na hora que o seu mentor passar aqui por perto, traz ele aqui. E aguardo ansioso no dia que você voltar aqui. Valeu, Pércio. Obrigado. Valeu.